Graça e paz, Igreja do Avivamento, Igreja vencedora, Igreja lavada, comprada e remida pelo poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança. Igreja viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, Shalom. Mais uma vez estamos juntos, vamos começar uma nova série, uma série talvez um pouquinho mais extensa, que eu quero chamar de Escola de Escatologia, uma escola bíblica para estudarmos o livro da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero convidar você para entrar nas bem-aventuranças deste livro. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Eu quero que essa palavra possa abençoar a sua vida de uma forma tremenda, gloriosa, maravilhosa e poderosa. Que o Senhor nos dê a sabedoria, a revelação, o pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor também nos dê a humildade, a mansidão e o revestimento de toda a caridade, no qual é o vínculo de toda a perfeição. Quero que possamos abrir o texto do livro da Revelação, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 3, para começarmos esta escola. A palavra do Senhor diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Um breve esboço do livro do Apocalipse, queridos. O livro do Apocalipse ele tem 5 seções. A introdução, as coisas vistas, as coisas atuais, as coisas por vir e a conclusão de todas as coisas. Na introdução, Apocalipse 1, versículo 1 ao versículo 8, nós temos a revelação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Embora Apocalipse ele inclua o plano eterno de Deus, o plano eterno de Deus ele não é o ponto crucial deste livro. Os 2 pontos cruciais deste livro da revelação de Deus são Cristo e a Igreja, isto é, a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Após a introdução, nós temos as coisas vistas. Você pode ler isso, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. Nós vamos encontrar ali os 7 candelabros, os anjos da igreja, e o Filho do Homem com as 7 estrelas, as igrejas. E depois nós temos as coisas atuais, do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 22. As 7 igrejas locais da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A seção seguinte, que fala das coisas por vir, tem 2 partes. A primeira parte, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 19, que consiste em uma visão geral das coisas por vir.
desde a ascensão de Cristo até a eternidade futura. E na segunda parte nós temos Apocalipse capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5, onde nós encontramos os detalhes das coisas importantes relatadas na primeira parte. Portanto, ouça isso, não considere os últimos 11 capítulos como uma continuação dos primeiros 11, pois a visão geral das coisas por vir conclui-se no final do capítulo 11. Após todos os detalhes das coisas por vir desvendados na segunda parte da sessão, nós temos então Apocalipse 22, versículo 6 ao versículo 21, e a conclusão do livro do Apocalipse. Ok, essa é uma visão, vamos dizer assim, um breve esboço do livro do Apocalipse. Mas todo livro tem um prefácio. O prefácio do livro do Apocalipse ficou durante muito tempo fechado, ou seja, o livro do Apocalipse em si, toda a revelação do livro, ela ficou durante muito tempo fechada e poucos cristãos compreendem bem este livro. Apocalipse é um livro de profecias. Apocalipse capítulo 1, versículo 23, versículo 3 que nós lemos, Apocalipse 22, versículo 7, fala que este livro é um livro profético, pois a revelação que ele contém está em caráter de profecias. A maioria das visões refere-se às coisas por vir. Mesmo as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, no sentido de sinais, são profecias com relação ao estado da igreja ao longo de toda a história, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estudarmos as igrejas, nós vamos começar a entender em que fase da igreja nós estamos. Das 7 igrejas da Ásia Menor. Embora Apocalipse seja um livro de profecias, ouça isso, não o é meramente em palavras, mas sim em visões, porque esta é a linguagem de Deus, para comunicar aos homens a sua vontade. Visões reveladas àquele que vê. Aos olhos de Deus, todas as coisas profetizadas neste livro já aconteceram. E todas foram mostradas ao seu servo João, aquele que vê, visão após visão. Rigorosamente falando, o livro do Apocalipse não é apenas uma profecia, mas também uma revelação das coisas que já aconteceram. Enquanto elas, aos nossos olhos, podem não parecer ter ocorrido, ouça, aos olhos do Eterno, aos olhos daquele que é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o é eternamente, aos olhos de Deus, elas já aconteceram. Por isso eu posso afirmar com toda certeza, Deus está no controle de todas as coisas, Deus não perdeu o controle da história da humanidade, a minha vida está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, Deus está no controle deste momento que nós estamos vivendo, como igreja nesta nação, como igreja neste estado, nesta região, nesta cidade. Deus está no controle, queridos. O pano de fundo está sendo descortinado e nós somos uma geração privilegiada, porque nós estamos vendo a história acontecer diante dos nossos olhos. Bases estão sendo colocadas, bases estão sendo armadas, o cenário está sendo montado, queridos, para o cumprimento desta profecia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E todos nós precisamos crer nisso, que aos olhos de Deus todas as coisas
já aconteceram. Eu vou mostrar algumas coisas para você aqui. Em Apocalipse, duas coisas principais já aconteceram. A primeira é que o testemunho de Jesus, ele foi cumprido pela eternidade. Você não viu a Nova Jerusalém. O apóstolo João viu há quase 2000 anos atrás. Você pode crer nisso? Isso pode parecer uma loucura, mas a Nova Jerusalém, a consumação final e máxima da obra de Deus através de todos os séculos, ela está completa. Porque o apóstolo João já a viu. Ela está completamente edificada e nós, ouça, nós estamos nela. De acordo com Apocalipse 21 e 22, a edificação da Nova Jerusalém, ela foi cumprida. Este é o primeiro item. O segundo, que eu quero que você ganhe paz com essa revelação, é que Satanás, o inimigo, o adversário, o inimigo de Deus, ele foi tratado de fato. Na revelação do livro do Apocalipse, Satanás, ele foi tratado. Aos olhos de Deus e até mesmo aos olhos do apóstolo João, Satanás, a antiga serpente, está no lago de fogo e nós, eu e você, igreja vencedora, remanescente fiel, igreja lavada, comprada, remida pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz, o texto do livro de Apocalipse fala, eu e você, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Eu e você, aos olhos de Deus e aos olhos do apóstolo João, que viu a visão, aos olhos de Deus, eu e você estamos na Nova Jerusalém. Você pode crer nisso? Por isso nós fizemos uma série em 5 partes sobre fé. Fé é certeza, fé é convicção, fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da sua realidade. A fé, ela crê no seu coração e aquilo que ela crê, ela verbaliza, ela fala. Aquilo que eu creio é aquilo que eu falo, é aquilo que eu canto, é aquilo que eu verbalizo. Se nós conseguirmos ver isso, sempre que Satanás vier para nos perturbar, nós podemos nos levantar e dizer-lhe: Satanás, você está no lugar errado. Você não deveria estar aqui. Este lugar não te pertence. Você pertence ao lago de fogo e enxofre. Volte para lá e não volte mais para cá. Você alguma vez fez isso já? Então comece a fazer e tenha a mesma visão de Deus dada ao seu servo, o apóstolo João. Tenha essa mesma visão hoje, queridos, de que você é um vencedor pelo sangue do Cordeiro, um vencedor pelas suas declarações, pelo seu testemunho. Uma testemunha é alguém que fala. E a palavra do Senhor diz que Deus nos dará poder e autoridade para sermos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o seu testemunho nessa nação, nesta cidade, nesta região, neste estado. E espiritualmente falando, queridos, nós podemos testemunhar isso. Também no reino do Espírito, conforme a palavra do Senhor diz, eles o venceram, eu venci, você venceu, nós vencemos.
Mas não vencemos pelas nossas obras de justiça humana, que aos olhos de Deus são como um trapo de imundície, mas nós vencemos por aquele que sem pecado, Deus o fez pecado na cruz do Calvário, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você somos, nesta nação, justiça de Deus. E a Bíblia diz que muito pode, em sua eficácia, a oração de um justo. Nós podemos nos levantar nesta nação, nós podemos nos levantar nesta região, neste estado, nesta cidade, e nós podemos interceder, conforme diz o texto de Isaías capítulo 62, por amor de Sião não nos calaremos, por amor de Jerusalém não nos aquietaremos, até que brilhe a sua salvação como tocha acesa e a sua justiça como resplendor de uma manhã. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. E vós, os que invocais o nome do Senhor, não deis descanso a ele, até que ele restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a face da terra. Deus está à procura de um homem, também pode ser uma mulher, que se coloque na brecha em favor desta nação. Este é um tempo, queridos, eu estou me referindo a tudo isso para dizer, este é um tempo de abrirmos a nossa boca e pregarmos, porque estamos na reta final. Eu tenho um sentimento dentro de mim de que nós fazemos parte da geração que vai encontrar-se com o Senhor nas nuvens, nos ares. Jesus Cristo, Ele salva. Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo, Ele batiza no Espírito Santo. E Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está às portas. Ele está voltando para encontrar-se com a sua noiva amada. Eu não vos deixareis órfãos. O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele esteve conosco nesta manhã, Ele esteve conosco nesta tarde, Ele está conosco nesta viração do dia, Ele estará conosco nesta noite e Ele estará conosco até o encontro com o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos tirará desta terra. O Espírito Santo será tirado juntamente com a igreja deste planeta e nós seremos levados para estar diante do trono de Deus, diante da presença do Senhor como vencedores, igreja vencedora, como as primícias do Senhor. Igreja lavada, igreja remida pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra, queridos, possa trazer consolação, possa trazer paz para o seu coração. No livro do Apocalipse, nós vamos ver uma velha serpente que tornou-se um dragão. Em Gênesis 3, Satanás veio e ele derruba a humanidade de uma maneira muito sutil, tornando o homem, conforme Paulo escreve em Romanos, dizendo que nós estamos destituídos da glória de Deus. Estávamos destituídos da glória de Deus, separados da vida de Deus. Essa serpente derrubou a humanidade de maneira muito sutil e na forma de uma serpente. Mas em Apocalipse, Satanás é chamado deliberadamente de a velha serpente. Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse 20, versículo 2. Em Gênesis, a serpente não era tão velha, mas no livro do Apocalipse, ela envelheceu, no mínimo está com uns 6.000 anos, com uma intenção bem definida. O livro do Apocalipse chama
de a velha serpente. Na época do livro do Apocalipse, Satanás, entretanto, não é apenas a velha serpente, mas ele tornou-se um dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e Apocalipse capítulo 20, versículo 2. E de acordo com o livro do Apocalipse, esse dragão, ouça isso, ele é expulso do céu para a terra. Apocalipse 12, versículo 7 a 9. Nós vamos estudar todos esses capítulos e esses textos na sequência desta série. Após 3 anos e meio, ele é amarrado por 1000 anos e é lançado no abismo e depois será solto por um pouco tempo. Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 3 fala sobre isso. Após a sua libertação, Satanás, ele tentará ao máximo prejudicar, mais uma vez, a humanidade. Apocalipse 20, versículo 7 ao versículo 10. Esse é o motivo, ouça, pelo qual o livro do Apocalipse tem estado selado. Esse é o motivo pelo qual o livro do Apocalipse tem estado fechado. Porque ele expõe a Satanás. Ele desvenda a sua sorte, a sua destinação. Mas agora, no final dos tempos, nesse exato momento da história que nós estamos vivendo, eu creio que o Senhor está abrindo este livro e o nosso coração, espírito e olhos para podermos ver claramente que o inimigo de Deus e de seu povo está agora no lago de fogo e nós, o povo de Deus, na Nova Jerusalém. Que o Deus eterno nos abençoe, que o Deus eterno nos dê sabedoria, que o Deus eterno nos dê revelação no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler mais uma vez e encerrar essa introdução. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E que essa bem-aventurança seja vivida por mim, pela minha família, que essa bem-aventurança possa ser vivida por você e pela sua família. Que nós possamos viver neste exato momento da história que nós estamos caminhando, com olhos abertos, sendo sóbrios e vigilantes. Não sabemos o dia e nem a hora, mas os sinais estão diante dos nossos olhos. Nós vamos continuar conversando. Eu vou agora fazer não apenas um vídeo por semana, mas de 2 a 3 vídeos com essa escola de Apocalipse, para que possamos ganhar o entendimento, ganharmos o conhecimento e estarmos em paz, porque o Senhor está conosco. E aonde Deus está, o diabo não está. Aonde o diabo está, Deus não está, porque aonde Deus chega, o diabo tem que sair. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a paz, porque bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Deus te abençoe
Graça e paz. Shalom.